Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Vou falar hoje sobre espaço industrial e complexos regionais, né? De acordo com o IBGE, nós temos 5 regiões no Brasil: Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. As 5 regiões. Só que essa classificação do IBGE, ela leva mais em consideração aspectos naturais, por exemplo, né, do território. Nós temos outras classificações que visam, por exemplo, fazer uma leitura econômica regional ali dentro do Brasil. Aí, em 1967, nós tivemos o geógrafo chamado aí Pedro Pinchas Geiger, e ele criou uma classificação regional brasileira que leva em consideração 3 regiões principais. Isso se baseando no seu contexto histórico e na dinâmica da industrialização dentro do país. Essa dinâmica, então, criou a região amazônica, né, ou seja, o espaço industrial amazônico, o espaço industrial nordestino, né, a região geoeconômica do Nordeste, e a região geoeconômica aí conhecida como Centro-Sul. Então, de 5, nós ficamos com apenas 3 complexos regionais aí dentro do nosso país, né? O espaço industrial aí do Centro-Sul, esse é o mais desenvolvido. Vai pegar ali estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai pegar o estado do Goiás, vai pegar o Mato Grosso do Sul. Então vai pegar a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? E vai formar uma só, basicamente. Claro que a gente não tem todos os estados, né? Porque essa é uma classificação que não leva em consideração a divisão dos estados, como é o caso da divisão do IBGE, mas você consegue perceber as discrepâncias econômicas a partir desta classificação. O Centro-Sul é a primeira região que eu vou falar para vocês, a região geoeconômica, é a mais desenvolvida de todas, inclusive o Centro-Sul é responsável por pelo menos 75% do PIB brasileiro, concentra a maior parte das indústrias do país, inclusive apresenta aí indústrias de alta tecnologia, como Tecnopolos, ali em Campinas, por exemplo, né? A região Centro-Sul vai pegar, então, uma dinâmica industrial muito interessante, porque você tem ali a região Sudeste, dentro do Centro-Sul, que corresponde ao maior polo industrial do nosso país. O eixo Rio-São Paulo apresenta ali grande quantidade de indústrias. Pegamos aqui também os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, que apresentam bom desenvolvimento econômico, não só na indústria, mas também no desenvolvimento de uma agricultura e de uma pecuária bem interessante, né? A região Centro-Oeste entra com uma indústria da construção bem interessante e também o desenvolvimento de agricultura e pecuária, que vão auxiliar aí bastante no desenvolvimento geoeconômico do Centro-Sul, né? No que se refere às indústrias de alta tecnologia, essas indústrias elas estão amparadas inclusive por institutos de pesquisa e também na busca e na formação de mão de obra especializada. Então esse é o complexo aí conhecido como Centro-Sul, né? Então, maior densidade demográfica, maior desenvolvimento econômico, maior quantidade de indústrias, né, vem fazer parte aí do Centro-Sul. O espaço industrial nordestino, ele é um espaço industrial que se formou a partir de incentivos governamentais. Lá na década de 60 foram criados incentivos governamentais para tentar desenvolver o Nordeste. Só para você ficar ciente, o Nordeste ele é dividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, 4 sub-regiões. Zona da Mata, que é a mais desenvolvida, é aquela região ali litorânea. Temos uma zona de transição, que é o Agreste, que vai fazer a transição para o sertão nordestino, que é a região mais pobre dentro do Nordeste. E aí você tem o meio norte, já lá em contato com a região norte, em contato com a própria floresta amazônica. Então, essa região nordeste, a região geoeconômica do Nordeste, esse espaço industrial nordestino, ele foi estimulado, foi desenvolvido com base em iniciativas governamentais. Foi criada a SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que tinha por objetivo atrair ali indústrias e também desenvolver tecnologia na região nordeste do Brasil. O Nordeste hoje ele representa, digamos assim, uma forma de desconcentração industrial, né? Então você tem indústrias de outras regiões, por exemplo, da região Sudeste, que vão buscar ali local de instalação na região Nordeste. Então
Então é interessante você pensar no Nordeste como um ponto de diversificação industrial, porque você tem lá uma indústria têxtil interessante, você tem uma indústria extrativista interessante, uma pecuária e uma agricultura em desenvolvimento, apesar das questões climáticas. Então essa região nordestina, o complexo regional nordestino, tem uma população significativa e, claro, tem uma economia que está em desenvolvimento. A gente fala do Nordeste como um todo, eu não estou falando da pobreza do sertão nordestino, por exemplo, porque eu tenho áreas de bom desenvolvimento, né? Regiões ali da Bahia, Salvador, região metropolitana ali de Salvador, né? Você tem em Pernambuco, você tem centros industriais também, então é interessante. Temos o polo petroquímico de Camaçari, que tem um destaque interessante ali dentro do Nordeste, né? Vimos então o complexo do Centro-Sul, vimos o complexo do Nordeste, agora vamos falar um pouquinho do complexo amazônico, né? O complexo amazônico, assim como o complexo nordestino, recebeu incentivos governamentais. O Polo Industrial de Manaus é um exemplo disso, né? A gente sabe que a região amazônica, dá para a gente dizer que é uma das de menor densidade demográfica do país. Temos a grande floresta amazônica, dá para a gente dizer então que você tem um fator limitante no desenvolvimento. Foi criado na Amazônia a SUDAM, que era a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, acabou não dando muito certo, né? O objetivo ali era atrair indústrias, desenvolver e colonizar o local, acabou não funcionando muito bem. Hoje nós temos no Maranhão e no Pará enclaves ali industriais metalúrgicos que estão diretamente relacionados à extração do alumínio, do ferro, né, que sai ali dessa região, né? O espaço industrial amazônico também tem um destaque, digamos assim, para o polo industrial de Manaus ou a zona franca de Manaus também. Mas falando ainda de Maranhão e Pará, que são enclaves industriais voltados para a extração do minério e do ferro da região, isso faz com que você tenha aglomerações industriais isoladas, que não estão totalmente articuladas com a economia ali desse centro industrial, né? A Zona Franca de Manaus, ela foi criada lá em 1967 com o objetivo de atrair ali indústrias e também desenvolver esse contexto industrial dentro da região norte do Brasil, né? Que é a Zona Franca de Manaus, é o enclave industrial mais importante da Amazônia. Você tem várias indústrias, inclusive de outros países instaladas, multinacionais instaladas dentro da Zona Franca de Manaus. Provavelmente, se você conseguir tirar a bateria do teu celular, você vai ver lá que está escrito atrás, né? Produzido na Zona Franca de Manaus, né? Provavelmente a tecnologia não é brasileira, mas a fábrica a montadora está ali na região norte do país. A Zona Franca de Manaus é interessante a gente pensar nela como uma área de livre comércio, onde você tem isenção de taxa para importar máquina, para importar matéria-prima e também para exportar aí determinados produtos industrializados. Então a Zona Franca de Manaus, ela meio que tem uma autonomia econômica, né? Então você tem um desenvolvimento interessante, indústrias inclusive de tecnologia, né, voltadas principalmente para montagem de equipamentos, estão instaladas ali na Zona Franca de Manaus. Essa que veio perdendo importância já há algum tempo, né? Algumas fábricas estão deixando de existir ali no complexo da Zona Franca de Manaus, mas em contrapartida você tem outras que buscam se instalar ali, né? A gente sabe que o complexo industrial amazônico também tem um destaque para a produção de gado, tem um destaque também para a expansão da fronteira agrícola, né? Desenvolvimento aí de culturas, né? Como soja, milho. Temos também um destaque para a indústria extrativista na própria floresta, uma indústria de madeira e de mobiliário que é bem desenvolvida no complexo aí, do complexo amazônico, né? É interessante pensar numa perspectiva mais ampla quando a gente para analisar as diferentes regiões do Brasil e temos classificações aí bem interessantes. Então, o Centro-Sul é o mais desenvolvido, mais industrializado, o Nordeste tem as suas limitantes, mas também tem centros interessantes, Polo Petroquímico de Camaçari, área metropolitana de Salvador bem desenvolvida. A Zona da Mata, especificamente ali, falando de Nordeste, é a região mais desenvolvida ali dentro desse contexto. Temos aí a região amazônica, com uma densidade demográfica pequena,
né? Porém, tem ali como seu enclave principal a Zona Franca de Manaus, que atua como polo de desenvolvimento dentro da região norte, tá? Por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro. Essa é a classificação do Pedro Pinchas Geiger. Procure se aprofundar, busque mais material, a internet está cheia disso. Por enquanto era isso, valeu, falou!